spin-off do universo Game of Thrones foi lançado e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as minhas primeiras impressões sobre os 3 principais personagens que são abordados no primeiro episódio, além de destrinchar um pouquinho do roteiro e falar sobre o que eu espero para os próximos episódios da série. Falando um pouco sobre o Dunk, pra quem já conhece o universo de Game of Thrones, provavelmente viu de cara que ele era meio gigante. Pelo tamanho dele, porque ele destoa do resto da população e por conta do preconceito que ele sofre constantemente. Ele é um cavaleiro que não é tão cavaleiro assim. O cavaleiro andante é um cavaleiro que não tem terras. O Dunk, ele foi retirado da Baixada das Pulgas pelo cavaleiro que ele servia. Então, além dele vir de um dos lugares mais pobres de Westeros, ainda tem o agravante dele ser meio gigante. Então, ele sofre muito tempo todo tipo de comentário vexatório. Porque assim, ele não era considerado um cavaleiro igual aos outros. Ele não tinha terra, ele não tinha armadura. Se ele perder o torneio, ele vai ficar sem cavalo. Ele é visto como um páreo ali pelos outros. Todo mundo que olha pra ele vê só um jovem iludido que vai acabar morrendo por conta de um sonho. É isso que as pessoas pensam quando elas veem alguém como ele indo participar do torneio. E aí a gente passa pra outro personagem muito interessante que é apresentado nesse primeiro episódio, que é o Lord Lyonel Baratheon. O primeiro contato que ele tem com o Dunk é justamente pra abordar essa questão dele estar sempre encurvado, do posicionamento dele. Nas palavras do próprio Lyonel Baratheon, ele diz que se os deuses deram aquela altura pro Dunk, ele tem que ter orgulho dela. Isso mostra o tanto que o Dunk exala insegurança o tempo inteiro. O Lord Baratheon, no primeiro momento, tá desconfiado do que aquele cara que ele não conhece tá fazendo ali. Ele dá 2 opções pro Dunk. Ou ele tá lá pra pedir um favor, ou ele tá lá pra atacar. Ele faz essa pergunta pro Dunk, o que ele tá fazendo ali. E o Dunk responde que tá indo ali só pra comer. E o Lyonel Baratheon gostou muito dessa resposta, permitiu que o Dunk ficasse ali. E o Lord Baratheon é um personagem muito interessante porque ele tem uma certa agressividade. As pessoas ao redor dele, quando ele fala, todas param pra olhar e elas têm um certo receio. É perceptível isso. Não fica aquele clima leve, é um clima meio tenso quando ele tá falando. Mas essa agressividade dele não é aquela agressividade brutal que você vê, por exemplo, num personagem como o Gregor Clegane. É uma agressividade astuta, que você vê, você se sente observado ao conversar com ele. Isso remete muito à essência da Casa Baratheon, que lá nos anos, quando se passa Game of Thrones, isso já se perdeu, porque os Baratheon em Game of Thrones, eles estão num momento muito decadente. A casa já não tem mais aquele mesmo posicionamento que era na época que se passa essa série do Cavaleiro dos Sete Reinos. Mas o Lyonel Baratheon é a síntese da Casa Baratheon, é a síntese dos valores da Casa Baratheon. É uma agressividade astuta. É se posicionar por meio do pensar, do observar. Não quer dizer que ele não tenha força, mas ele impõe um respeito através da inteligência dele. No finalzinho desse episódio a gente tem o retorno do Egg e pouquíssima coisa é falado sobre esse personagem. Nos é apresentada a personalidade dele. Claramente ele é um menino muito esperto e ele nutre esse sonho também de ser cavaleiro. Apesar dele fazer vários comentários sobre o Dunk não ser o que se espera de um cavaleiro, ele vai atrás do Dunk no torneio, onde o Dunk finalmente permite que ele se torne o escudeiro dele. E você vê nessa cena novamente que uma das coisas que o Dunk fala é que nunca vai faltar comida pra ele. Ou seja, existe no Dunk aquele ressentimento da fome, que ele já passou lá na Baixada das Pulgas. Uma coisa interessante sobre o Egg é que quando ele vai contar pro Duncan que ele veio de Westeros, o Duncan presume que ele veio da Baixada das Pulgas. Mas o Egg não confirma isso. Ele diz que ele veio de Westeros. Quem tá ligado nos livros sabe que esse personagem é um personagem que tem muito a apresentar. Mas isso aí é assunto para os próximos capítulos da série. Bom, eu achei que a HBO acertou muito no tom desse primeiro episódio. Na série de A Casa do Dragão, eu senti que era para ter sido uma série muito mais dinâmica, se fosse ser mais fiel aos livros, vamos dizer assim. E eles tentaram dar um contexto muito político inspirado em Game of Thrones. Não que na Casa do Dragão não tenha política, mas não era a mesma dinâmica de Game of Thrones. Isso resultou numa série muito parada. A Casa do Dragão tinha muitos episódios arrastados, tinha muitos episódios que não acontecia nada. Então, ver que a HBO respeitou o tom da história, respeitou o tom dessa série, você tem uma quantidade maior de momentos descontraídos, você tem mais personagens mais leves. Então, assim, isso me deixou bastante animada pra ver os próximos episódios. Ainda é cedo pra dizer, mas eu gostei bastante desse primeiro episódio. E eu tô muito animada pra ver o que a HBO reserva pra gente nos próximos episódios. No vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, eu peço que você deixe um joinha no vídeo. E se você gostar desse tipo de conteúdo e quiser mais vídeos sobre esse assunto, se inscreve no canal pra acompanhar a gente.